Pai do Senhor, irmãos, hoje nós iremos estudar a lição de número 7, que tem como título Uma Igreja que não teme a perseguição. A palavra-chave dessa lição é perseguição. O que significa perseguição? Perseguição é o ato ou comportamento da pessoa que tem como intenção impedir, coibir, prejudicar alguém ou algo. Então, existia naquela época um grupo religioso que tinha como intenção impedir o crescimento da igreja. Tinha como intenção travar as ações dos apóstolos através de ameaças, através de prisões, mas o que nós observamos é que esses apóstolos, eles não se intimidaram, eles não temeram a perseguição. Texto áureo. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos, capítulo 5, versículo 29. O que nós observamos aqui, logo de início, é a questão dos valores inegociáveis. Os apóstolos não negociaram os seus valores de fé cristã. Então, eles não se intimidaram com a perseguição, com as ameaças, eles não tiveram medo. E essa coragem só podia ser fruto do Espírito Santo. Ou seja, eles estavam cheios do Espírito Santo. Porque imagine desacatar, desobedecer uma ordem de uma autoridade, principalmente naquela época, era algo muito, muito sério. Mas, mesmo sabendo do risco que corriam, ainda assim, eles optaram, eles escolheram por obedecer a Deus. Verdade prática. Em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A igreja será perseguida. 2. Deus a protegerá. Então, irmãos, para a igreja genuinamente cristã, há duas verdades. Algo é certo. A igreja será perseguida. Mas o que alegra os nossos corações é saber que Deus protegerá a sua igreja. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe encontra-se em Atos, capítulo 5, do versículo 25 ao 32, e Atos, capítulo 12, do 1 ao 5. Introdução. Desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã traz sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Então, a fé cristã, ela defende princípios includentes e excludentes. Includentes está lá em Mateus 11, 28, que diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Perceba que a palavra do Senhor utiliza a expressão todos. Então, não é um grupo seleto de pessoas. Não é para um grupo específico de pessoas, mas para todas as pessoas. E por isso que ela é includente, ela inclui todos. E ela é excludente porque a fé cristã, ela acredita que só existe um único caminho para a salvação. E este caminho é o Senhor Jesus. Ele é a ponte de acesso entre o homem e Deus. Ele é a ponte de acesso para a salvação. E quando ela assume essa postura de defesa, ela exclui todas as crenças válidas, exclui as outras crenças válidas para a salvação. E por conta disso, ela atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Foi assim no primeiro século
E é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Glória a Deus. A igreja perseguida. Primeiro tópico. Ponto 1. Os perseguidores. Na Bíblia vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos 5 menciona três grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio do sacerdote e dos anciãos, e dentro dessas classes religiosas eram os mais poderosos. Então, os saduceus, eles eram um grupo político e religioso de grande influência dentro do meio dessa elite religiosa. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podia. Os anciãos eram líderes judaicos influentes, representando tanto aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos 4 e 1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Esses grupos Esses grupos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Bom, esses grupos são aqui mencionados três grupos, né? Os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Como já falei, os saduceus eles tinham uma grande influência. Eram eles quem tomavam decisões importantes. E os sacerdotes, eles executavam as decisões tomadas pelos saduceus. Então, se eu pudesse estabelecer aqui uma pirâmide religiosa hierárquica, eu diria que os saduceus, eles ficavam no topo dessa pirâmide, abaixo deles os sacerdotes, ou seja, no meio da pirâmide os sacerdotes, né? Abaixo dos sacerdotes os capitães do templo e abaixo deles, na base da pirâmide, os anciãos, que eram líderes religiosos comunitários. Bem, esse grupo, esses grupos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Mas por que eles viam como uma ameaça? Eles viam como uma ameaça, era uma ameaça porque... Por que era uma ameaça? Porque tinha ameaça do ponto de vista teológico, doutrinário e social. Por que teológico? Os saduceus não acreditavam na ressurreição de Cristo, nem nos anjos, nem em espíritos. E isso ia em contramão ao que os apóstolos anunciavam, pregavam, ensinavam. Porque a mensagem central dos apóstolos era a ressurreição de Cristo. Então, eles já batiam de frente com relação a isso. E isso minava a autoridade dos saduceus. E por isso que eles se sentiam ameaçados. E queria de alguma forma atrapalhar, impedir os apóstolos de anunciar essa verdade. Com relação aos sacerdotes, é importante mencionar que era ensinado também a questão do sumo sacerdote. Jesus Cristo, ele surge como o sumo sacerdote. E diante desta verdade, os sacerdotes se sentiam ameaçados, porque as suas funções ritualísticas, o sacrifício, etc. tal,
eles se sentiam ameaçados. Imagine você trabalhando dentro de uma empresa e que o gerente ou o dono chegou para você e falou: olha, tá chegando aí uma tecnologia ou um robô que irá substituir você, que irá fazer o que você faz. Imagino que você ou eu se sentiria ameaçado, porque você sabe que essa tecnologia vai tomar o seu lugar na empresa. Então era mais ou menos assim que os sacerdotes se sentiam. Então eles estavam se sentindo ameaçados com a, o ensinamento dos discípulos, dos apóstolos. E com isso eles queriam, de alguma forma, impedir a pregação do evangelho. Eles queriam, de alguma forma, travar as ações dos apóstolos. Ponto 2. Esferas da perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas, a religiosa e a política. Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. À medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular. Então, eles estavam ganhando cada vez mais admiração popular e isso minava a autoridade daquela elite religiosa. E isso lhe causava conflito, eles se sentiam ameaçados. Muitos já haviam aceitado a fé, Esse número continuava crescendo. A inveja, que é algo que eu quero destacar, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. Então, perceba que existia aqui uma ordem, uma grandeza inversamente proporcional. Ou seja, à medida que a igreja crescia, o judaísmo farisaico regredia. Algo que eu observo aqui também é que eles foram tomados pela inveja. E perceba que, por qual motivo eles tinham inveja? Já pararam para pensar que ninguém tem inveja de algo ruim, de algo que não cresce? Então, essa inveja, esse sentimento de inveja só demonstra o grande crescimento da igreja, o crescimento exponencial da igreja. Porque ninguém inveja quem não cresce. Você já viu alguma pessoa ter inveja de alguém que não cresceu, que regrediu? Pelo contrário, a inveja geralmente surge quando você vê, por exemplo, uma pessoa crescendo, se destacando, fazendo sucesso. Então, isso é a prova que a igreja de Jerusalém estava crescendo cada vez mais, crescendo de maneira exponencial. E o que nós percebemos aqui também é que quanto mais eles oprimiam, mais a igreja crescia. Glória a Deus. Na esfera política, em Atos 12:1, do versículo 1 ao 5, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política, na esfera pública. Ali o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro. Sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, queria com isso aumentar o seu capital político, vou destacar essa palavra aqui,
perante os judeus que se opunham à igreja, Atos 12:3. Então, ele queria, o rei Herodes, e aqui nós estamos agora falando da esfera política, né, que está relacionado com a natureza estatal, com a esfera pública. Enfim, o rei Herodes, ele queria aumentar o seu capital político, ou seja, ele queria aumentar o seu poder, a sua autoridade, o seu prestígio. Então, o que foi que ele fez? Ele mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro, né? E ele quis estabelecer um exemplo, ou seja, ele queria que aquilo dali servisse como exemplo, de modo que as pessoas que vissem aquilo ali pensassem duas vezes antes de fazer, antes de tomar uma atitude parecida com aquela. Ele fez aquilo ali para que as pessoas olhassem e dissessem: olha o que aconteceu com Tiago, olha o que aconteceu com Pedro, mas o que a gente observa é que quanto mais eles oprimiam, mais a igreja crescia. Quanto mais eles queriam impedir os apóstolos de anunciar a mensagem de Cristo, mais eles anunciavam. Então, o que eu observo aqui é que a estratégia utilizada pelo rei Herodes, ela foi ineficaz. Porque, assim, irmãos, do ponto de vista humano, é funcional. Você mostra ali o exemplo, né? Deixa aquela execução ali como exemplo para que as pessoas possam pensar duas ou três vezes antes de fazer. E isso faz com que as pessoas tenham medo e não façam, não repita aquilo dali. Então, do ponto de vista humano, isso é funcional. Mas do ponto de vista divino, isso não é funcional. Por quê? Eles esqueceram que os apóstolos estavam com o Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, a ação poderosa do Espírito Santo lhes dava coragem, lhes dava ousadia. E mesmo correndo risco de morrer, eles não paravam. Eles não se acovardavam. Eles não eram tomados pelo medo, pelo terror. Pelo contrário, quanto mais eles apertavam, mais oprimia, aí era que os apóstolos anunciavam com ousadia, com autoridade. Então nós vemos aqui a ação poderosa do Espírito Santo, o empoderamento do Espírito Santo na vida desses homens. Por isso que eu disse no início que essa coragem, essa ousadia só poderia ser fruto do Espírito Santo. Porque o ser humano em si mesmo, ele, sem a presença do Espírito Santo, ele não seria capaz de continuar, de ir avante diante de um cenário aterrorizante como esse. Ponto 3. A igreja enfrentará oposição. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-los. Então, o cristianismo bíblico, ele, por sua natureza, acolhe a todos. Como falei lá no início, né? Vinde a mim todos, Mateus 11:28. Mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Então, o que nós observamos aqui é que o cristianismo bíblico não aceita, percebemos a não aceitação de qualquer conduta. E essa não aceitação de qualquer conduta, ela gera desconforto, gera confronto e pode gerar, no caso, pode fazer com que a pessoa queira perseguir o evangelho. Ou seja, pode levar à perseguição.
Então, essa não aceitação de conduta, de qualquer conduta, ou seja, o estabelecimento de princípios para quem deseja segui-los, é algo que pode acarretar em um confronto, e esse confronto pode levar a uma perseguição. Então, de uma coisa é certo, a igreja enfrentará oposição. A igreja genuinamente cristã, ela vai enfrentar perseguição. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. A título de exemplo, nós temos Daniel Berg, companheiro de Gunnar Wigren, fundadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Ele conta histórias de muitas perseguições durante o seu ministério. Por exemplo, ele conta a história de que uma certa feita ele estava em uma casa orando com alguns irmãos e lá fora tinha de um grupo de mais de 100 pessoas. E essas pessoas estavam armadas com paus e pedras, estavam jogando pedra na porta. E aí eles interromperam a oração e foram lá falar com essas pessoas, falar de Jesus para essas pessoas. Mas as pessoas não quiseram ouvir. E pelo contrário, quiseram queimar as suas Bíblias. E aí eles não aceitaram, fecharam a porta e voltaram, dobraram os seus joelhos e foram orar. Enquanto eles estavam ali orando, eles intensificaram, começaram a jogar cada vez mais pedras na porta. E aí ele disse que quando a porta começou a quebrar, ele pegou seu casaco e saiu pelas portas do fundo e agradeceu a Deus pelo livramento. Então, o que a gente percebe nessa história, né, de perseguição é que, apesar de ter que fugir, Deus deu o livramento. Deus livrou eles enquanto eles estavam orando ali, né? As pessoas, imagina um grupo muito grande de pessoas, um número grande, mais de 100 pessoas. Mas Deus deu a proteção, apesar de ter que fugir. Às vezes é preciso entender que a proteção divina, ela surge através de um discernimento. Ele foi direcionado a fugir. Então, isso não quer dizer que Deus não protegeu. Deus protegeu. Deus deu estratégia, Deus deu discernimento, de modo que ele pudesse sair pelas portas do fundo para não ser atingido. E aí ele ainda diz assim, graças a Deus. Então, o que a gente percebe é que, de todo modo, Deus estava lhe dando livramento. Segundo tópico, a igreja protegida, um anjo de Deus. Lucas destaca que, em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro na prisão. Irmãos, é algo interessante essa libertação de Pedro da prisão. Nós observamos que Pedro foi o tempo todo guiado pelo anjo do Senhor. O anjo do Senhor chegou, Pedro estava dormindo, e aí o anjo chegou, tocou em seu ombro e disse: Pedro, levanta depressa. Quando ele disse: levanta depressa, as correntes que estavam nas suas mãos caíram. E o que a gente observa é que, de alguma forma, os guardas, os soldados, que eram 16 soldados. Então, perceba que Pedro estava numa prisão máxima.
de segurança máxima. Ele estava o tempo todo sendo vigiado por 16 soldados. E, de alguma forma, o anjo do Senhor paralisou, anestesiou aqueles soldados de modo que eles não puderam deter Pedro. Então as correntes caíram e Pedro foi guiado pelo anjo do Senhor. Então a gente percebe a presença de anjos no livro de Atos, promovendo a libertação de Pedro da prisão. E a Bíblia diz que os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Ponto 2. A intercessão da igreja. Atos 12, 5 diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Então, Atos 12, 5 diz: fazia contínua oração a ele, fazia contínua oração por ele a Deus. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não tivesse nenhuma relevância. Então, irmãos, nós vemos aqui a grande relevância da intercessão. Então, nós vemos aqui o poder da oração. Enquanto os irmãos estavam ali orando, enquanto Pedro estava ali preso, os irmãos estavam orando por ele, intercedendo continuamente. Então, eles estavam ali constantemente orando por Pedro. E enquanto eles estavam orando, intercedendo, Deus enviou o seu anjo para promover a libertação de Pedro. Então, nós vemos aqui a grande importância da oração. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado. Contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, levando-a a orar ainda mais fervorosamente por Pedro, levando-a a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja e libertou Pedro. Bom, irmãos, então o que nós vemos aqui, e não cabe a nós questionar o porquê a Deus, até porque Deus é soberano e ele sabe o que faz, né? Então não cabe a nós questionar o porquê que, por exemplo, uns morrem e outros vivem. E o que nós vemos aqui é que, de alguma forma, depois desse acontecimento, depois da morte de Tiago, percebe-se que a igreja elevou o seu nível de espiritualidade. Então, o que foi que aconteceu? E por que eu digo que não cabe a nós questionarmos quem morre ou quem vive? Porque uns morrem para testemunhar a fidelidade até o fim, ou a fidelidade até a morte, como no caso de Tiago. E outros vivem para continuar, para dar continuidade à obra, para dar continuidade à missão, que é no caso de Pedro. Pedro sobreviveu para dar continuidade à obra. E Tiago morreu para testemunhar da fidelidade até a morte. E isso serviu de fortalecimento. Com isso, a igreja do Senhor foi fortalecida, ou seja, fortaleceu a fé e a coragem. Quando eles viram Tiago morrer sem negar a fé, Tiago morrer para testemunhar da fidelidade até o fim, isso fortaleceu a fé da igreja e lhes deu coragem para continuar a missão. É óbvio que
Ponto 3, o valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar que estava tremeu. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias, de Damasco, orando pela cura dele. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele, e os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. Então, irmãos, a oração ela é poderosa, tanto em circunstâncias materiais quanto em circunstâncias espirituais. Como vemos aqui, em circunstâncias materiais, ou seja, um tremor físico aconteceu no local. Então Deus manifestou o seu poder através de circunstâncias materiais. E Deus manifesta também o seu poder através de circunstâncias espirituais, dando ousadia, poder, autoridade para pregar o Evangelho, para testemunhar com poder. Terceiro tópico, a igreja destemida. Testemunho com poder. Tão logo foram libertos os apóstolos, os apóstolos começaram a testemunhar a sua fé. De nenhuma forma se sentiram intimidados. Então, irmãos, o que nós observamos aqui é que nada podia parar esses homens. Nada podia parar esses apóstolos, porque eles já tinham sido advertidos, ameaçados a não anunciarem esse nome, o nome de Jesus. E a primeira prisão foi a de Pedro e João. Assim que houve a cura do coxo na porta formosa do templo, Pedro e João foram presos, depois interrogados. E durante desse questionamento, durante a interrogação, o interrogatório, eles não eles ameaçaram aos apóstolos, dizendo que de forma alguma podia anunciar esse nome, mas o apóstolo Pedro e João, tomado por ousadia, imbuída pelo Espírito Santo, não ouviram, não temeram. Ou seja, assim que eles foram libertos, continuaram a pregar o Evangelho, continuaram a anunciar o Evangelho de Cristo. Então, que a gente percebe que eles não tinham medo do homem. O que nós observamos aqui é que a obediência a Deus, ela estava acima de qualquer ameaça. Então, nós observamos que o Espírito Santo estava ali presente, lhes dando coragem, dando ousadia. Estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores como Atos do Espírito Santo. Então, irmãos, nós observamos é que se não fosse a ação do Espírito Santo, determinadas ações não seria possível acontecer se não fosse a ação poderosa do Espírito Santo. E é por isso que muitos escritores atribuem ao livro de Atos dos Apóstolos como Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Então, irmãos, ele é a fonte do poder, de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Ponto 2. Convictos da fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Nesse texto, temos uma clara defesa dos valores cristãos.
ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso custasse caro. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte de sua natureza e essência e que, por conta disso, não pode de forma alguma ser negociada. Então, nós vemos aqui, irmãos, a apresentação de valores cristãos que são inegociáveis, ou seja, não tem negócio, é inegociável. Então, custa o que custar, aconteça o que acontecer, a obediência a Deus está acima de qualquer ameaça, acima de qualquer perseguição. Só que devemos ter cuidado, porque nós não devemos usar essa defesa para justificar qualquer desobediência. Existe um limite, ou seja, até quando eu posso obedecer às autoridades? Porque as autoridades, elas foram instituídas por Deus. Está lá em Romanos 13, capítulo 1. Mas há um limite, existe um limite. E esse limite é até o momento que a minha obediência às autoridades não implica desobediência a Deus. Porque se minha obediência às autoridades implica desobediência a Deus, aí eu prefiro obedecer a Deus. Aí eu tenho que optar a obedecer a Deus. Porque como está escrito lá em Tiago 5:29, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, queridos irmãos, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Então, importante dizer que a fé em Deus, ela nos capacita a permanecermos firmes, mesmo diante ou mesmo em meio às adversidades. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.